assunto é o que acabou se tornando uma polêmica que atingiu dimensões internacionais nesta semana. Nós estamos falando das queimadas no Brasil, na região central do país, a região centro-oeste principalmente, a região amazônica, onde há muitos focos de queimadas. Eu estou aqui com o João Pedro para a gente comentar esse assunto. Ô, João, ontem e hoje, isso atingiu uma proporção muito grande, né? Com as autoridades internacionais cobrando muito pesado do Brasil. Como é que você vê tudo isso? Bom, Zé, para começar essa conversa, isso é uma coisa que acontece todos os anos, infelizmente acontece todos os anos. A grande questão é o seguinte, nós temos que se preparar para enfrentar esse problema. Quando você fala na Amazônia, você vê até a questão cultural. Você tem muito assentamento, muito pequeno produtor que ainda usa o fogo para preparar o solo, ou seja, queima para plantar na próxima estação de chuva. E a grande questão é que você pega um ano quente e seco, o que acontece? Você tem condições, você não segura esses fogos se alastram. Um outro detalhe importante também é que você tem que fazer um trabalho de educação, de assistência a esses pequenos produtores, para que eles mudem o modelo de produção. Outra coisa, o nosso presidente abordou a questão das ONGs. Olha, a Amazônia está cheia de tudo que é tipo de ONGs, né? Tem ONGs boas e ONGs ruins, com certeza absoluta. Agora, antes de mandar as Forças Armadas para lá, que agora parece que a partir desse fim de semana vão entrar para ajudar no combate ao fogo, você teria que... As Forças Armadas têm um senhor serviço de inteligência, tanto o Exército como a Aeronáutica, como a Marinha. Por que não manda esse pessoal antes, preliminarmente, para identificar aonde que está a origem do problema, se é realmente um problema que está sendo induzido? Isso seria muito mais importante para o país falar, o negócio é o seguinte, essas ONGs aqui nós estamos punindo por isso, por isso, por isso. Porque falar de forma genérica é muito complicado, você não identifica o problema. Outra coisa, o poder público, ontem eu viajava para o interior do estado aqui, eu encontrei 5, 6 focos de incêndio. No momento já tinha sido apagado, o fogo que houve. Aonde começou? Na beira da rodovia. As rodovias são normalmente um ponto de início de fogo. Por quê? Porque elas estão com um capim alto, estão com uma cega, não se faz uma proteção, não se passa uma grade ao longo da cerca para evitar que o fogo se alastre. Então você tem muitas medidas. A questão, por exemplo, os indígenas, não sei como é que é, mas aqui no Mato Grosso do Sul, em alguns momentos, o IBAMA contratou os indígenas para ajudar a fazer as brigadas antifogo. Por quê? Porque eles estão na região, conhecem bem. Conhece melhor. É uma alternativa, não sei se é possível legalmente, porque no Brasil é meio complicado as coisas, mas fazer isso. Nós temos que ter, nas regiões onde normalmente são focos de incêndio, tem que ter brigadas prontas para entrar em operação. Nós temos que fazer esquema com os fazendeiros. Os fazendeiros têm trator, têm grade, têm equipamentos para fazer. E eu tenho certeza que eles não se negariam a fazer um esquema de apoiar. Ou seja, nós temos esse problema todos os anos e nós temos que ter uma política permanente de controle das queimadas. A questão do desmatamento ilegal está ocorrendo? Tem que punir sério. Não é justo que um cara vá na região, ou terra pública, ou terra de indígena, ou sei lá, ou parque nacional, desmate e bote fogo. E o resto do Brasil vai pagar pela conta. Hoje, por exemplo, o presidente da Finlândia, que é um país que é hoje o responsável pela União Europeia, que ocupa o cargo de presidente do Conselho da União Europeia, propondo que a União Europeia pare de comprar carne bovina com o Brasil. Então, todo esse esforço que está sendo feito no Centro-Oeste, todo esse esforço no Sudeste, no Sul do Brasil, de uma hora para outra vai água abaixo. Por quê? Por causa de um problema que ocorreu lá na Amazônia. Algum malandro botou fogo, aí isso tem que se punir seriamente, para
evitar que essa conta venha para toda a sociedade brasileira. E outra coisa, o presidente tem que ter muito cuidado, ele usa de expressões, que tem que ter, existe a liturgia do cargo, ou seja, pelo cargo que ele ocupa, ele tem que ter um certo cuidado nesse problema. Nossa ministra Tereza Cristina, ontem, ela falou... Desculpa, João, interromper para explicar essa imagem que está entrando agora. Essa imagem, a gente não vê o fogo, só o resultado, a fumaça. Essa imagem foi feita ontem em Mato Grosso do Sul, no caminho para o Pantanal de Corumbá, pertinho da divisa do Brasil com a Bolívia. Então, muita gente foi lá para tentar debelar esse fogo. E, aliás, Corumbá, ouvi hoje, que mais para o norte de Mato Grosso, é o município onde são registradas as maiores queimadas de Mato Grosso do Sul. Então, só para explicar, pode continuar, por favor. Para você ter uma ideia, nós estamos falando da Corumbá, fica na divisa com a Bolívia. A Bolívia tem mais de 700 mil hectares de floresta que pegou fogo. Inclusive, até por questão do pequeno produtor que usa o fogo para preparar o solo para plantar a próxima safra. Agora, as queimadas, a queimada do pasto, como se chama, eu acho que tem uma época em que é aceitável. Nesta época atual, isso não é aceitável. Mas, regra geral, hoje, na pecuária, raramente vai se queimar pasto. Pantanal é um caso específico, sui generis, que tem que verificar. E quando for queimar, teria que ter autorização, teria que preparar, exatamente, teria que fazer acero, uma série de medidas, o que não pode ser feito na base, vamos que vamos e vamos fazer, aí dá zebra. Então, e outra coisa, sempre que possível, achar outras alternativas para evitar o fogo. O fogo é um desastre para o solo, o fogo esteriliza o solo, ele deixa a terra pelada, quando vem a chuva, vem aquela erosão laminar que come aquele pouco de fertilidade que tem. Essa cinza vai para os rios, provoca decoada, enfim, não é bom não. O ideal é não fazer, mas se houver alguns casos que haja necessidade, ou por questão de várias razões, teria que tomar medidas para evitar que esse fogo se alastrasse, porque é muito perigoso nessa época. Agora, João, eu ouvi hoje uma entrevista do ex-ministro Blairo Maggi, ele está na França e por telefone, conversou com a rádio Jovem Pan. E o ministro disse que a opinião lá na Europa, que ele tem acompanhado, muita gente que não conhece bem a região amazônica, e diante de todo esse alarde que está sendo feito, todos os principais veículos de comunicação, muita gente acha que a região amazônica, em pouco tempo, vai se extinguir, a vegetação da Amazônia. Então, a situação está nesse nível. Olha, uma mentira repetida várias vezes vira verdade. Isso o Goebbels falava na época da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eu acho que tem que ter cuidado com isso. Né? Mostraram fotos de incêndio, acho que o próprio Macron mostrou fotos de um incêndio que ocorreu lá no Rio Grande do Sul, não sei por que cargas d'água, ocorreu lá e mostraram foto como fosse a Amazônia. Então, a Amazônia hoje é geni, está todo mundo tirando pedra. Então, nós temos que ter cuidado, porque... a imagem do Brasil é que sai prejudicada. O Blairo, que é um cara que tem bom senso, é um produtor. Se você olhar hoje, o produtor do Mato Grosso, eles estão extremamente preocupados com essa questão. Você hoje, Lucas do Rio Verde, por exemplo, virou um modelo de recuperação de áreas de vegetação permanente, de mata ciliar. Então, certo, eles têm que se preocupar com o futuro e com a imagem, porque caso contrário, o que vai acontecer? Vão boicotar, o Brasil vai ter que vender no mercado marginal, aqueles que pagam mesmo, porque os grandes clientes, especialmente os europeus, vão pensar em termos de carne bovina, vai haver uma pressão contra o Brasil. E mesmo que não acontecesse isso, lá fora é permanente o ataque contra o Brasil. Isso vem de longe, né? Tem mais de 20, 30 anos que existe essa pressão